ZYM 825, Rádio Valinhos FM, operando em frequência modulada 105,9 MHz, Rua Padre Manuel Guinot, número 74, telefone 3871-1523, Rádio Valinhos FM 105,9, a voz da nossa gente, da nossa gente, da nossa gente. Bom dia. A partir de agora, a Valinhos FM apresenta Perfeitamente Humanos, com Ulisses Porto. Humanos perfeitamente humanos. Quando a coisa não sai do jeito que a gente quer, sai, e estamos aqui. Exatamente, olha lá. Que horas é? Que hora? 8 horas em ponto. Humanos perfeitamente humanos. Hoje, presença especial, Luiz Felipe. Que história é essa de Nino? Nino é apelido de faculdade. Aí, essas faculdades, eu falo que é uma loucura, né? Pois é. Tanta coisa acontece lá com a gente. E aqui, no celular que eu já estou corredinho, aí o Luiz Felipe aqui, Tico Firigói ali, eu aqui, transmissão de áudio e vídeo. É isso, humanos perfeitamente humanos. E aí num dia nós estávamos conversando, trocando uma ideia, aí tudo que nós tínhamos conversado, eu falei, isso aí dá um programa. Agora você está aqui no programa comigo. Essa é a parte boa. Conversar, porque a ideia do programa Humanos Perfeitamente Humanos é trazer histórias, é construir momentos, mas para mostrar que nós não somos frutos do acaso. Então aqui nós falamos do amor, da ação correta, da paz, da não violência e da verdade. E dentro dessas histórias que nós temos assim sobre a vida, você lembra alguma, antes de nós começarmos até com a nossa música que você escolheu ali, alguma que você fala assim, ó, nesse momento aqui, na hora que você faz essa pergunta, isto marcou minha vida? Deixa eu pensar. À vontade. Se quiser, a gente coloca a música pra você pensar com calma. Acho que é melhor, viu? Que tem várias histórias interessantes aí que você pensa, poxa, podia ter acontecido de outro jeito, mas não. Tinha que acontecer dessa maneira pra dar certo. E você vê que coisa louca, né? Acabei de pisar no cabo do mouse. Não conseguia puxar o mouse pra poder... Tô falando que hoje é um daqueles dias, viu? Ó, Tico, tá fácil hoje não. Pelo menos não tá chovendo. Olha, eu tô de moto, a chance de que alguma coisa mude de novo... Vocês estão entendendo, né, que eu tô falando, né? Vai, vem. Eu daqui a pouco tenho que ir lá pro Country Club ainda, fazer umas visitas, colher uma... É isso. Então hoje recebendo aqui Luiz Felipe Leite, o famoso Nino, apelido de faculdade. Aí você escolheu a primeira música, Everybody Wants to Rule the World. Everybody Wants to Rule the World. Isso aí. Tears for Fears, década de 80, começando em 90, Pop né? rock dos anos 80. É isso aí. Então, Tears for Fears. Voltamos já enquanto o Felipe pergunta aqui, pensa aí, sai alguma coisa. Vivendo momentos, histórias. E aí depois, Tears for Fears. Fica legal, até parece que tá mastigando, né? Comendo algo, né? Pois é um trabalhinho interessante isso aí, né? Que tem muito... Tears for Fears, né? Que se você falar muito rápido, junta a palavra inteira. Eles adoram fazer isso lá também, né? Eles fazem muito isso, jogo de palavras, né? E aí nós estamos falando da questão da música. Aí você tem uma história para contar referente que escolheu essa música por causa da convivência com alguns estilos musicais. Sim, por quê? Na minha casa, eu fui criado ouvindo 3 estilos de música, praticamente. Rock and roll, MPB e pop rock. E por que especificamente essa música? Meu pai, que provavelmente deve estar dormindo essa hora, mas se ele não tiver, bom dia pra você, pai. Pai. Como é o nome do pai? Gilson Antônio Leite. Muito bom, grande Gilson. Braço, hein? Depois você vai poder ouvir, vai ter gravação, vai ter tudo. Ele sempre me orientou a ouvir essas músicas, né? Olha, ouve essa aqui que é legal, Oasis, né? Isso. Scorpions e Tears for Fears. Aí eu lembrei dessa música por quê? A gente tá falando de histórias, né? Exatamente. Você, às vezes, pensa em uma situação, ela acaba se concretizando infelizmente ou felizmente. Exatamente. O meu pai, ele, uns anos atrás, para ser mais exato, se eu não me engano, foi no ano de 2010. Tava no 2º ano de faculdade de jornalismo, morava em São Paulo. Meu pai estava numa época de muito estresse no trabalho, estava muito nervoso. E ele falou, não,
tô precisando descansar. Vamos pegar um final de semana, vamos pra praia, na casa da sua tia? E eu, na época, eu tava em época de prova, não podia sair de São Paulo. Ah, pai, não vai dar, damos numa próxima vez. Mas você precisa se cuidar, você não tá legal, você tá muito estressado, né? Tá reclamando muito de falta de ar, né? Essas coisas. Ah, tudo bem. Quando eu voltar pro interior, eu vou pegar um médico, vou me cuidar. Legal. Aí fui pra praia. Aí eram 11h30 da noite, Ulisses, até hoje eu tô me lembrando. Tava na minha casa, acho que assistindo um filme em notebook, inclusive. Aí meu pai me liga, né? O número do meu pai no celular. Tá bom, entendendo, né? O que será que aconteceu, né? Só que eu atendi, não era meu pai que tava falando. Era uma tia minha, a tia Lu, que tinha uma casa na praia, ele tava na casa dela, inclusive. Já achei esquisito por ela estar falando no celular dele, já começou aí. Ô tia, tudo bom? Oi, Fê, tudo bom? Você tá podendo falar? Não, É uma posso. coisa, né? Posso. Aconteceu alguma coisa? Primeira frase que ela fala. Olha, eu não quero que você fique preocupado. Quando começa assim, é que tem uma coisa errada. Né? Não é algo normal. Fora do padrão, né? Não é algo normal, não é algo fora, não é algo dentro do padrão estabelecido. Aí ela vem e me fala, olha, Felipe, seu pai passou mal, tá internado, tá estabilizado e tá bem. Bem, eu tava de pé quando ela falou aquilo lá, né? A perna começou a tremer. Eu pensei, eu preciso descer até aí, eu preciso ir até aí, eu vou. Foi Dou um prático. jeito e vou. Exato. Na época eu não tinha nem habilitação, ia pegar carona, dava um jeito, né? Eu Eu preciso ir pra praia, eu preciso descer até aí, é necessário que eu vá? Não é necessário, tá tudo bem, só tô te ligando pra te deixar tranquilo, pra você não ligar amanhã e dar de cara comigo aqui, pra você não ficar assustado, mas seu pai tá bem. Resumo da ópera, o que meu pai teve? Ele teve um princípio de angina, que é uma espécie de pré-infarto. Pelo lado do meu pai, eu tenho uma predisposição a ter doenças cardiovasculares, infarto, entre outras. Genética, né? Famosa genética que ajuda, né? Ele na época era fumante, continua sendo. Mas enfim, o que aconteceu? Ele estava na casa dessa minha tia, eles estavam conversando, ele estava sentado no sofá. Do nada, diz ela que olhou pra ele estava branco, feito uma folha de papel. Folha sulfite. Ele olhou, você tá bem? Ele não conseguia falar. Pegaram ele, colocaram, enfiaram dentro do carro e eu acho que coisa de 5 minutos estava dentro do hospital já. Perfeito, Sorte que eles moravam bem. perto, né? O que serviu de alerta? Por quê? Eu já tava conversando com meu pai aquela semana. Pai, você não tá bem, você tá estressado. Uma série de problemas do trabalho. Uma espécie de intuição fala, né? Não, alguma coisa. Eu até comentei com ele umas 2, 3 vezes aquela semana. Pai, você não tá legal, porque você não vai descansar um pouco? Ah, não posso, tô trabalhando. Que na época ele era diretor de uma escola. Diretor administrativo de uma escola. Não posso, tô em época de... Acho que era época de matrícula, não recordo agora. Tô em época de matrícula, não posso sair daqui, não dá. Pai, você vai descansar um pouco. Aí ele veio e falou, tô indo pra praia, quer ir junto. Não pode, enfim. Aham. Aí hoje ele tá bem, isso foi numa sexta-feira à noite. Na segunda-feira ele já tava fazendo uma angioplastia pra detectar o que houve, tava com um pouco de veia obstruída aqui e ali. Você vai ter que parar de fumar. Parou de fumar por algumas semanas. Assim que o médico liberou, voltou a fumar. É um vício que ele tem. Eu tenho outros vícios. O meu vício, por exemplo, é conversar. Isso que eu comento, que eu também adoro conversar. E além de fotografar também, né? Fotografar também. Tô fazendo umas fotos Eu gosto muito das suas fotos no Facebook, viu, Nisso? Muito agradecido. Gosto mesmo. Porque a gente gosta de registrar e significar, né? Aquilo para mim tem um determinado sentido. E quando a gente fala em sentido, por exemplo, você foi à faculdade para Sim. fazer Fiz jornalismo. jornalismo. O que leva você, por exemplo, a fazer essa escolha? Entre outras, mas especificamente essa. Olha, no meu caso, como é que aconteceu? Eu sempre gostei de me comunicar, de conversar, de me interessar pelas coisas, de ir atrás das coisas, sempre fui muito curioso, chato pra caramba. E até hoje eu me lembro, eu tava no ensino fundamental, todo mundo discutia. Ensino fundamental o que era? Quinta, sexta, sétima série? Não, acho que era uma sexta, sétima. Na época era sexta, sétima série, hoje é sétimo, oitavo ano, mudou um pouco a nomenclatura Adoro nos últimos fazer anos, né? mudanças. E todo mundo conversava, poxa, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Eu pensei, poxa, mas o que eu quero ser? Nesse meio tempo, eu tive muita influência da minha casa também, porque o meu avô, por parte de mãe, ele ouvia muito rádio. Rádio, famosa Tanto Rádio pra- AM, né, cara? Rádio AM. Se não me engano, acho que era a Rádio Globo que ele ouvia, porque ele acompanhava muito o noticiário local, noticiário regional, jogos de futebol, que ele era palmeirense fanático, então todo jogo do Palmeiras ele ouvia no Bendito Rádio. Juntou as duas coisas. Poxa, é legal o trabalho que esses caras fazem, né? Eu pensava, né? Muito bacana o que esses caras fazem, né? De ir atrás das notícias, né? Fiquei muito curioso. Aí eu fui pesquisar pra saber o que era isso, que profissão era essa. Poxa, jornalismo. Pô, bacana, acho que eu vou fazer isso.
E de lá pra cá até eu fazer a faculdade, eu já tinha essa ideia na cabeça, eu vou ser jornalista. E foi praticamente o quê? Uns 8 anos, hein? Entre ensino médio mais a fase que você tá. 6 anos, né? De eu ter decidido até fazer vestibular de uns 5, 6 anos. E em nenhum momento você chegou e falou assim, não, acho que não é não. Olha, eu tinha essa certeza, mas assim, tem influência do pai e da mãe. Meus pais sempre me apoiaram. Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram. Minha mãe, como você sabe, é advogada, ela sempre falava pra mim, poxa filho, você vai dar um bom procurador, você ser um bom promotor, tem boa oratória, sabe defender um bom discurso. Aí eu via minha mãe sofrer como advogada, mãe, não é pra mim não. O nobre direito pra mim não serve. Eu costumo dizer que o direito todos podem fazer e devem conhecer profundamente o direito, só que assim, o direito como profissão é pra poucos. Sim. Aí eu fui fazer o vestibular. Tava no ensino médio e na escola onde eu estudava, em Rio Claro, onde eu passei a morar na época do ensino médio, já morei em uma porrada de lugares. São Paulo, Rio Claro... Nasci em Campinas, morei aqui em Valinhos, voltei a morar agora. Morei já em Rio Claro, em São Carlos, em São Paulo, enfim, uma porrada de lugar. E na época do ensino médio, na minha escola pelo menos, era obrigatório no terceiro ano, por mais que você já tivesse decidido, fazer o tal teste vocacional. Fiz também. Não, você era obrigado. Não, mas eu quero fazer engenharia civil. Não interessa. Você vai fazer teste vocacional. Exatamente. Lógico, ajuda muita gente que tem dúvida, isso é certeza, né? Tanto que eu tive um colega meu de ensino médio, só para interromper um pouco. Não, à vontade. Na época ele queria fazer jornalismo junto comigo. Aí ele parou, fez um ano de cursinho, começou a fazer matemática na USP em São Paulo. Aí parou, agora tá fazendo letras na USP em São Paulo. Detalhe, ele não trancou um curso por outro. Ele desistiu, prestou vestibular da USP de novo e passou em letras. O cara era muito inteligente, né? Isso é Ainda bom. é. Ainda bem. Enfim, eu fui fazer o teste vocacional mesmo, contra a minha vontade. Pô, mas eu já quero fazer jornalismo, gente. Pra que eu vou fazer esse bendito teste? Mas fui fazer, contrariado, mas fui. 90% da minha indicação que eles falavam foi pra comunicação. Então você não teve escapatória? Não teve jeito de escapar. E 10%, se eu não me engano, foi pra biológicas. Foram pra área de biológicas. De vez em quando vocês veem que eu sumo aí, porque eu tô fazendo foto, gente. Não é fácil ser assim não, viu? Locutor, fotógrafo, assessor de imprensa. E você sabe que... Tudo junto. Você fala biológicas, né? A área das ciências biológicas. Aí pode ser, enfim, outras profissões aí que eu não vou Mas lembrar não deu jornalismo. Não, o jornalismo está dentro da comunicação. Tá, então entrou na comunicação, Entrou na podia comunicação. ser desde rádio, podia ser jornalismo, TV, publicidade, rádio, TV, jornal, o que mais? Publicidade, fotografia, marketing, toda essa área da comunicação social, que é bem extensa, tem várias ramificações. O meu deu filosofia, cara. Que coisa. Aí eu fui fazer direito só por causa de uma coisinha, que estava escrito no manual da Faculdade das Anchieta em Jundiaí. Não, na verdade o manual da PUC, porque naquele ano eu prestei PUC e prestei Anchieta. Aí eu lembro que estava escrito assim, gostar de ler, conhecimento de convivência, questões sociais, e tendo por base a filosofia. Falei, aqui que eu vou. Por base a filosofia é aqui mesmo. Falei, aqui que vou eu vou. Pousar aqui. Eu já tinha prestado a filosofia 2 anos, passei os 2 anos, e nunca tinha um recurso para fazer a bendita da faculdade. Você aplicar, né, o conhecimento. Não tinha grana para fazer a faculdade. Também. Aí, o fator é que infelizmente complica. Aí eu falei, tá bom. E na segunda vez que eu passei, eu lembro, tinha o dinheiro, tava com a documentação, montei na motinho, fui para fazer a inscrição. Talvez a responsabilidade tenha sido minha, porque eu deixei para o último dia. Normalmente eu não deixo. Mas por quê? Era quando o recurso ia estar disponível. Montei na motinho, chego ali no Carrefour, Dom Pedro, chuva de pedra. Nossa. E até eu chegar ao pontilhão, fiquei com umas marcas roxas por um tempo. Alguns e destruiu todo o material que eu tinha, cara. Aí eu falei, não querem que eu faça. Aí um dia, lendo o material, sai lá, filosofia, direito. Fui fazer direito e ser feliz, porque não tem coisa melhor. A vida leva pra gente por uns caminhos que a gente não imagina. E nessas jornadas e caminhos que a gente não imagina, você consegue projetar o que você gostaria de caminhos à sua frente, não? Engraçado que eu pensava muito nisso, né? Quando eu tava para me formar na faculdade. O que eu pensava como objetivo profissional. Isso. Falando do objetivo da profissão. Quero ser repórter de televisão. Porque eu adoro reportagem. Parece que esse repórter da IPTV, cara. Tem alguém que se parece lá. Quem será que é, hein? Não parece? Olha, eu trabalhei na IPTV. Parecido comigo lá em Campinas. A voz eu sei que é parecida com alguém. Lembra o cara da CBN? Tem um cara na CBN que a voz dele é parecidíssima. Qual deles? Putz, não vou lembrar o nome. Eu sei que ele atua de manhã na CBN. Ele faz umas... Aqui, CBN em Campinas, né? Sim. Mas é parecidíssimo, a gente podia até gravar. Não é o Maciarelli, não, né? Não, Mascarelli é o que faz, é o âncora, né? Não é o outro, é o repórter.
Vou até brincar, né? Acho que ele é palmeirense também. Ah, você é palmeirense, é gente boa. Aí, não tem palmeirense aqui, né? Tamo em casa, então? A gente fala brincando, né? Porque eu tenho muito amigo corintiano, muito amigo São Paulino, palmeirense. Cara, eu tenho um amigo meu que torce pro São Caetano. Nossa São senhora, Caetano. que felicidade, hein? Que coloca 100 torcedores por jogo, já tá lotado o estádio. Brincadeiras à parte. Mas ainda bem que não tá que nem o Barueri, né? O Barueri tá Barueri tá feio o negócio. falando. Já que eu falei em caidaço, só pra lembrar aqui, né? Que depois que eu vou esquecer que eu tinha que falar isso aqui. Ó, se quiser, vou deixar pra ele respirar pra depois falar de projetos ali. Se você quiser, fica à disposição, ligue aqui 3871-1523. Nós temos aqui o famoso um vale kit, boné ou óculos. É boné ou óculos? Boné e óculos. Olha só, tá muito bom isso, hein? Boné e óculos da Óticas Diniz. Então liga aí, ó. Se quiser, eu tenho aqui, eu contei aqui. Ó, tem o suficiente pra muita gente, hein? Se você quiser esse vale kit. Hoje eu não prometo que eu levo pra pessoa porque tem um probleminha hoje. Hoje eu tenho compromisso logo às 9h30. Mas se fosse um dia normal, eu diria pra você, ó, passa aqui, deixa o telefone e o endereço que eu levar pra você. Mas hoje não vai dar, não. Então só deixa o telefone, se você quiser. Um vale kit, boné e óculos da Óticas Diniz. Que coisa, né? Projeção. Temos aí 2 minutinhos. É só pra começar mesmo, porque depois a gente vai pro apoio cultural, conversamos com a minha mãe e vamos falar muita coisa ainda. Mas o que você vislumbra ali? Quando eu tava pra me formar, eu queria ser repórter de TV. Não, porque eu adoro reportagem, já tô numa emissora de TV, na época eu tava fazendo estágio na IPTV. É isso que eu quero. Aí a vida me levou pro jornal impresso, depois do jornal impresso eu voltei pra TV. Hoje eu saí da TV, não sei pra que caminho que eu vou. Sinceramente, eu tenho uma meta. Mas se ela acabar se desviando pra algum outro caminho, sinceramente, eu acho que vai ser coisa melhor mesmo. Perfeito. Quando você tem muita expectativa, você se frustra normalmente, né? Quando não dá certo, quando ocorre algum desvio. Eu, sinceramente, eu parei de ter tanta expectativa. O famoso de se preocupar, né? De preocupar, é isso mesmo. Mas você vai se preparando, vai estudando, continua Sim. buscando as Nesse informações. meio tempo, o que eu fiz? Eu fiz muito trabalho de freelancer desde que eu saí da TV. Eu fiz concurso público, tenho conversa com os amigos, enfim. Buscando novos horizontes. Porque tem uma coisa que o pessoal fala muito disso, né? Você tem que, às vezes, achar um porto seguro, onde você dê uma estabilidade. Sim. Que essa estabilidade nem necessariamente não quer dizer financeira. Pode ser afetiva, pode ser familiar, pode ser, inclusive, financeira. Pode ser a questão de você ser o suprassumo naquilo que você faz também. Porque, querendo ou não, tem pessoas que nasceram suprassumo, né? Sim. Não é meu caso, com certeza. Eu simplesmente me divirto nessa vida. Eu costumo dizer que eu tiro um sarro da vida pelas costas de vez em quando. É gostoso. É o seguinte, apoio cultural, volto já. E lembro, se quiser aqui um Vale Kit da Óticas Diniz, boné e óculos, fique à vontade, 3871-1523, apoio cultural. Volto já. Você está ouvindo 105,9 FM. Humanos Perfeitamente Humanos, você sabe, né? Essa música toca, o que vai acontecer? Ligo para a mãe que está ali em casa. E falando nisso aqui, ó, uma pessoa que já sorteou, que mandou aqui para mim, você pensa o que é fácil? Eu tenho aqui 3 nomes, já sorteei um. E tinha que ser desse rapaz jovem. Como diz ele, que não passa a perna em ninguém, né, Popó? É fácil não. Hoje acordou cedo, né? Tô falando, viu? Quando a pessoa tem uma missão pra cumprir no dia, ele é empenhado, né? Deus nos acuda. Vou levar o seu Vale Kit, pode ficar sossegado, viu? Fica tranquilo. Oi, mãe! Oi, tudo mãe. bem? Você vê que coisa louca que o mundo tá hoje, não? Hoje meu som, seu pai foi mexer lá e mudou a sintonia, não consegui sintonizar. Tô vendo pelo Note. Então você está assistindo pelo Twitchcasting. Muito bem, mãe. Assim que tem que fazer. Tecnologia é pra isso. Precisa ser esperta, né? Quem nasceu esperto, nasceu esperto. E eu conversando aqui com o Felipe, mãe, nós estávamos falando... Luiz Felipe, o que você prefere? Tanto faz. Tanto faz. Luiz Felipe, Nino, Felipe Luiz... Não, Felipe Luiz não. Eu prefiro o Felipe aqui. Não sei também se eu prefiro. Mas é o que saiu. Conversando com o Felipe aqui, nós estávamos falando sobre essa questão de acasos da vida. E eu sei que a nossa vida, mãe, é cheio de acasos. Quer aproveitar para contar um dos pequenos acasos da nossa vida, né? Acasos não existe, né? O acaso nada mais é que a mão de Deus agindo, né?
Não existe acaso. As coisas só acontecem quando realmente tem que acontecer. Mas a nossa vida inteirinha é feita de acasos, não é? Exatamente. Por exemplo, foi num acaso que eu me removi para Piaí, porque eu pedi para que eles pegassem uma régua e me indicassem o lugar mais longe de Cerqueira. E na régua apareceu a Bonzinhos de Oliveira Matos, a Piaí. E nós fomos para lá. Foi um acaso, não foi? Aparente acaso. Mas foi o melhor acaso da nossa vida. E vieram outros, e muitos outros, e muitos outros. Se você for analisar, a gente planeja uma coisa, de repente dá tudo errado. Não, dá tudo certo. Mas tudo certo diante da realidade de Deus, daquilo que nós tínhamos que passar. Não é? Por exemplo, nós não tínhamos a minha operação marcada para 14 de novembro de um ano. Exato. E não foi feita dia 27 de fevereiro do outro ano. Exato. É um acaso? Não é acaso. Não, Essas coisas não são acasos. E ficou marcado, né? Tudo acontecendo no tempo certo. Exato. Porque, na verdade, nós temos um tempo, mas Deus tem outro. E nosso tempo não tem nada a ver com o tempo dele. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, nossa, eu trabalho tanto, e não chego onde eu quero. Porque na verdade não chegou na hora dele chegar lá, ou então ele tomou uma estrada que tornou mais difícil ele chegar lá. Então não há acaso. As coisas acontecem porque tem que acontecer. Já que... O acaso é a mão de Deus agindo. Eu sempre pensei assim. E é assim que a gente vive, mãe. Só que vamos deixar bem claro aqui para o ouvinte 105,9 que esse Deus que nós falamos é aquele Deus da ação, né? Não, é aquele Deus Pai, é aquele Deus Criador. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada. É aquele ser superior que nos criou, o qual nós fomos feitos, a imagem e semelhança dele. Por isso que nós temos inteligência para mudar as coisas, nós temos capacidade para agir, nós somos seres pensantes e capazes de mudar tudo, inclusive o mundo. Mas temos que pensar, né? Exato. Esse é o Deus que eu reconheço. Aquele Deus que te castiga, eu nunca vi. Aquele Deus que pede dinheiro, também eu nunca vi. Meu Deus nunca pediu nada para mim. Meu Deus, se eu pede, é que eu haja com meu irmão como eu faço comigo. A única coisa que meu Deus pediu a vida inteira é o que eu ame a todas as criações dele. Porque, afinal de contas, se eu me amo, eu estou amando uma criação dele. Então, tem nada a ver com religião, tem nada a ver com nada. Porque Deus, na verdade, ele está dentro de cada um. Aquela consciência que te chama, opa, espera aí, você fez uma coisa errada. Esse é aquele Deus que está presente diariamente em todos os momentos da nossa vida. Isso, para mim, é Deus. Aquele Deus que pede ajuda para construir prédio, aquele Deus que cobra fazer um casamento, aquele Deus que pede um dízimo, para mim, esse Deus não existe. Porque, na verdade, quando você fala dar o dízimo, seria você dar o dízimo para você. E você pegar 10% do que você ganha e guardar para a sua velhice. Isso era o dízimo antigo. Hoje se modificou. Dízimo é para a igreja. Passa sacolinha na igreja. Esse meu Deus não pede. Meu Deus só pede uma coisa, que eu ame a tudo que ele criou. Porque senão eu não posso me amar. Porque eu sou uma criação dele. E já que nós somos criação, mãe, eu queria, antes de nós trazermos Elvis aqui, e lembro que o Luiz Felipe pode falar com a gente se quiser. Claro. Mas me veio à mente aqui, porque hoje eu estava vindo para a rádio, aí fazendo uma curva havia um buraco, o buraco fez voar o meu suco e os meus pães de queijos pelo chão, tive que voltar à padaria, me atrasei um pouco no meu horário, que isso eu não gosto, me incomoda, e aí me fez a lembrança, lembra daquela cena
que você vivenciou lá na tenra infância, quando você vê a imagem de um acidente de moto, mãe? Ah, sim. Quer contar para os ouvintes, não? Qual deles você quer que eu conte? Aquele que o filho só pôde andar de moto após os 21 anos, pô. Acho que você é a melhor pessoa para contar, né, não? Ah, não, eu vou deixar você contar, porque com emoção de mãe é outra história. O meu... Eu acho que o Ulisses aprontou nessa história, só acho um pouco. Aprontei, mãe? Mas será que é melhor você contar? Que você vai contar com mais detalhes, porque você viveu e eu só sofri. Então nós vamos contar depois do nosso Elvis na volta do apoio cultural, mãe. Mas conte sim, porque é uma coisa bastante forte e o povo deve saber. Não, e nós marcamos história. Você teve vários acidentes de moto, né? Sim, mas esse marca porque... Você é a pessoa que mais se machucou na moto. Mas nunca quebrei. Essa é a parte boa. Não, porque você foi muito bem alimentado quando criança e tem ótimos ossos. Você e seu irmão. Envergou, mas não quebrou, né? Exatamente. Então, mãe, vamos celebrar a vida, mãe? Vamos embora. Então, vamos celebrar a vida com Elvis e a gratidão por ela. Mais tarde eu passo aí, mãe. Sim. Tenho os compromissos hoje, mas mais tarde eu passo por aí, tá bom? Mas conte o acidente de moto, viu? Não, vou contar, fique tranquila. Então, Elvis, celebrando a vida, a gratidão por ela, What Now Love. Você está ouvindo 105,9 Define as pautas. Define-se as pautas. Nós continuamos daqui, a partir daqui. Nós estamos Dá conversando. uma pausa com a mão pra Isso, não, parar não, um é pouco. que ele se assusta, né? Ele não está acostumado com esses nossos sinais Nossa, aqui. é muita coisa. Ai, meu Deus. Eu costumo brincar que hoje... Porque eu estava falando com o Luiz Felipe sobre o seguinte. O profissional jornalista hoje, ele não é só uma caixinha, ele não é só o repórter, ele não é só um fotógrafo, ele não é só o produtor. Ele tem que ser multifatorial e saber lidar com as convergências de mídias. Fato. Na época da faculdade, se discutia muito isso, quando eu estava fazendo faculdade, até 2011, 2012, que o fenômeno convergência digital estava acontecendo. O que é isso? É você unir todas as plataformas em uma só. Isso já está acontecendo, isso já aconteceu. Sim. Porque você, por exemplo, uma emissora de rádio, você tem a transmissão via sinais de rádio, você pode transmitir o sinal pela internet, como acontece aqui na Rádio Valinhos FM pela internet. Mas... Pela webcam também, pelo streaming, pela internet também, que você tem a imagem, não só o áudio, você não está só nos ouvindo, você está nos vendo também. E pode interagir? Pode, tem a interação com a gente, você pode colocar um texto na rede social, como no Facebook, Instagram, enfim, entre outras. O profissional, ele tradicionalmente era formado para exercer apenas uma função por vez. Isso. Ou ele era só repórter, que é o cara que vai para a rua fazer a reportagem, ou ele era só produtor, é o cara que levanta as informações da pauta, que apura as informações da pauta para passar para o repórter e ir para a rua fazer a reportagem. Ou só editor, é o cara que pegava tudo isso aí, editava o material para ir ao ar e apresentado por um outro profissional jornalista. Ou seja, eram pelo menos uns 4, 5 aí na brincadeira, para fazer uma pauta. Hoje você, Ulisses, eu quero que você vá para a rua fazer uma pauta, assim, assado, mas eu preciso que você produza uma pauta diferente para amanhã, tá? Ah, outra coisa, eu preciso que você volte até tal horário para você mesmo editar esse material, para colocar no ar e apresentar ainda hoje. Entende a diferença? O profissional, às vezes, eu sinto porque eu tive essa dificuldade. Você tem que se preparar para fazer várias coisas ao mesmo tempo e às vezes a pessoa não está preparada. Não só do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista psicológico. Porque o cara tem que estar acostumado com uma pressão, para uma profissão específica. Mas aí ele está sendo pressionado por vários outros tipos de função na mesma profissão. Ah, você é repórter, mas eu estou me preocupando com a pauta de amanhã que eu ainda não tenho, mas eu tenho que voltar a editar esse material que eu ainda tenho de fazer e, em alguns casos, apresentar no jornal no mesmo dia. E aí quando você fala essa questão da pauta, da construção, de buscar informação, da convergência, tem um elemento primordial nisso, o indivíduo humano. E hoje o indivíduo humano, ele, por incrível que pareça, ele não está sendo preparado para questionar de forma produtiva. Ele questiona com base de pré-concepções que existem. Aí nós temos que caminhar um pouquinho para o lado ideológico, não vou falar só político, mas ideológico, onde você vê o mundo daquela forma e pronto. Você colocou aquele filtro e não vê mais nada. Você não abre ao debate. Eu não quero que você mude, eu não quero mudar você, nem você quer me mudar, mas quero levar com a maior fidelidade possível a informação ao outro. É isso que falta um pouco nos jornalistas de hoje. Por quê?
O cara pode ter a ideologia que ele quiser, na cabeça dele, na pessoa, indivíduo, não no profissional. Vou dar um exemplo partidário. Eu sou filiado ao PT, eu sou petista, sou filiado ao PSDB, sou tucano, o partido rival pra mim é corrupto, não interessa que se o Ministério Público tá investigando também o meu partido, não interessa, eu penso daquele jeito e acabou. Para alguns jornalistas isso é muito perigoso, porque você sai da posição de neutralidade, não da parcialidade. A parcialidade não existe. Porque tem a linha editorial dos jornais, a TV e tudo sim, também, sim. né? Mas o cara, quando ele vai fazer uma entrevista, por exemplo, vou entrevistar o governador de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin. A pauta é sobre a falta d'água em algumas cidades do interior do estado de São Paulo. Governador, tem algumas informações aqui, quero te perguntar ao senhor sobre tal assunto. Aí ele fala e não fala nada. E você percebe quando a pessoa responde e não responde nada ao mesmo tempo. Exato. Ela fala uma informação que não tem nada a ver com a sua pergunta, ela leva para você para uma outra informação que não tem nada a ver com o que você está perguntando, enfim, foge do assunto. O profissional passivo aceitaria aquela resposta. O profissional ativo é aquele que não se satisfaz com uma resposta dúbia. Isso, quer esclarecer. Não se satisfaz com nada. Não, mas governador, eu perguntei ao senhor sobre o outro tema. E repete a pergunta. Enfim, só dar um exemplo prático, porque o viés ideológico atrapalha muito, porque o cara tem um preconceito, como você citou agora há pouco, Ulisses. Isso pode atrapalhar o trabalho do cara. Porque qual que é o objetivo do jornalista? Levar a informação mais precisa possível, não estou dizendo informação correta, tá? Isso. Informação mais precisa possível para o ouvinte, telespectador, leitor de jornal impresso, site, enfim. Porque você pode estar errado, o jornalista pode errar. Lógico. Isso é normal. O jornalista, antes de tudo, é um ser humano, é uma pessoa, e está suscetível a um erro. E aí, nós vamos aproveitar para tocar a música, porque aqui o programa é dialético mesmo. Nós vamos para lá, vamos para cá. E na volta, comentar duas coisas. Essa sua profissão, que eu também gosto de me colocar nela, de comunicação, não vou colocar só o jornalismo, mas de comunicação com as mídias atuais, a importância e a responsabilidade, e também essa questão da assessoria de imprensa. Qual é essa importância do que essa assessoria de imprensa tem que fazer para levar, não só uma marca, mas levar informação e conteúdo, né? Tem um debate muito ético na minha profissão. Ético nem tanto, é mais de ego mesmo. Que os jornalistas de redação, eles falam que os assessores de imprensa não são jornalistas. E os assessores de imprensa ficam muito magoados, é lógico, com razão. Falam que são jornalistas. Aí tem uma discussão se é ou não é jornalismo, enfim, deixa pra uma outra etapa aí da conversa. Assim que voltarmos na música, daí eu vou discutir, inclusive, se fotografia é arte ou não também. Só pra você ser feliz, viu? Você que tá nos vendo ali, você que tá vendo ou ouvindo, e você que está nos ouvindo aqui. E essa música? Aí já mudou de pop rock pra uma outra coisa, né? Isso! Eu deixo você pedir, inclusive. Sol de Primavera, Beto Guedes? Exatamente. Vamos embora, então? Bora, já voltamos. Então, o emissor e o receptor. Agora vamos voltar para a teoria da comunicação, lá atrás. Porque aqui, na verdade, eu pus aqui, ó, no Facebook da Rádio Valinhos, eu pus assim, 5 perguntas do jornalismo. Que é aquela, onde, quem, por quê. Só para o pessoal que quer escrever alguma coisinha, quando colocar uma foto na internet, quando mandar um WhatsApp para a Rádio Valinhos, responda as 5 perguntas que não custa nada. Perguntas que o repórter usa. Eu vou até fazer aqui, pus o link, vai estar assim, ó. Quem? Tá bom? O quê? Quando? Para não esquecer nenhuma, tá? Onde e por quê? E como também. Aqui já o como já não tá nesse, então seria a 6ª pergunta. É que na verdade são 7, não me lembro qual que é o 7, mas qual que é o seguinte, não é necessariamente nessa ordem que a gente estava comentando, tá? Depende muito do texto. O que são essas perguntas, para início de conversa? São uma espécie de diretriz básica para você conseguir produzir um material jornalístico. Não só que leve em texto, a informação, não só em texto, elimine os ruídos. Sim, não só em texto, papel ou website, mas também numa emissora de rádio, uma estação de TV, porque isso vai direcionar a sua mensagem para ser o mais direta possível, para chegar mais rápido e com uma maior compreensão ao receptor. Receptor, no caso, o que é receptor? Receptor é o destinatário final, a pessoa que está nos ouvindo em casa, que está nos assistindo pelo streaming, enfim. Dependendo qual é a mídia que você utiliza, vai ter o... A gente está falando daquela relação emissão-receptor. Isso. O emissor é muito simples, é fácil, é batata. Somos eu e o Ulisses aqui e quem também quiser participar do programa. E o receptor é você que está nos ouvindo, em casa, nos vendo pela internet. A mensagem é a nossa voz, é o que nós estamos passando para vocês. O que são os ruídos? Às vezes é uma falha na conexão, uma falha no áudio,
uma queda de energia que tira o programa do ar. Ou então Enfim. a nossa dialética, nós estamos falando de receptor, comunicação, de repente nós falamos Da Bolsa de Valores de Nova York, Exatamente. ou do Palmeiras, que tá muito mal no Campeonato Paulista. Não tá tão mal assim, mas podia estar melhor. O corintiano ali, eu não vou dizer. O corintiano que tá muito feliz. ali. Não esse corintiano, porque esse corintiano aqui é São Paulino. Eu falo o corintiano que tá aqui. Mas ó. peraí, palmeirense, corintiano ou São Paulino? Não, Qual que é a aquele é dele? São Paulino que tá do outro lado ali. Não, aquele tá de camisa verde, Não, na acho que é verdade, verde. assim, Tá de não. camisa verde. A gente tava falando que era. Ela falou corintiano, mas não, é São Paulino, Não, cara. na verdade, o Tico Frigori é ferrarista. Ah, ferrarista. O resto Ferrarista, ai que tá beleza. ali só pra poder fazer diálogo. Eu tô falando do corintiano aqui, ó. O corintiano ali, o Popó. que Ah, ali. tá, o corintiano Popó. Aquele corintiano Popó, que, olha que coisa, né? Esses dois times nossos parece que nasceram pra ser faces diferentes da mesma moeda. Um perde, outro perde. Outro ganha, outro ganha. Só que o técnico caiu de um lado e caiu do outro, né? Que coisa. É que no caso do Palmeiras a discussão é um pouco mais embaixo. Marcos Araújo, liga aqui pra fazer discussão sobre o Palmeiras, viu? Por favor, vamos conversar de Pô, Palmeiras. pelo amor De de futebol. Eu Deus, gosto muito de né? conversar de futebol, cara. Não só de outros esportes também. Como eu fui criado numa família que gostava muito mais de futebol do que outras modalidades, então a grande discussão é o futebol. E já que falou família, eu retomo aí, mas daqui a pouco nós vamos voltar à questão de comunicação de novo. Importância da família, cara. Porque nós estamos num mundo hoje onde você tem N influências, só que se você tem uma base familiar, independente se você se dá muito bem ou não com a família, isso não é o importante. Mas que você tenha esse compromisso, comprometimento, esses elementos dos valores humanos, que é amor, ação correta, paz, verdade e não violência. Que essas 5 coisas acontecem dentro da família. Elas não sabem colocar, isso é isso, não, mas acontece. A importância da família para você e para as pessoas como um todo. Olha, pra mim pode parecer clichê pra quem tá ouvindo, mas eu acho que família é tudo. Por quê? O termo família, primeiro, que mudou bastante. Não é mais aquela família dita tradicional, que é pai, mãe, filho, filha, cachorro, papagaio e macaquinho. Ainda existe, isso existe, claro que existe. Mas hoje as famílias mudaram bastante. Existem outros gêneros de família. Pra quem tá nos ouvindo, entende o que a gente tá dizendo. Isso, para ninguém se assustar Pra aí. ninguém se assustar. Só que, independente das famílias serem diferentes do ponto de vista de estrutura, de organograma, a importância dela ainda continua, porque o apoio que você vai ter da sua família vai te ajudar muito, é muito importante. É porque, na verdade, ela tem essas não é- ela tem uma expectativa de você. Mas, por incrível que a família só quer ver você realizar. Não interessa se é para direita, Sim. para esquerda, para cima, para baixo, se você vai ser um sucesso, se não vai ser. A sua família vai sempre te receber e te apoiar, né? Quando eu tava pra fazer faculdade, todo mundo já sabia o que ia fazer jornalismo, meus pais sabiam, meus avós sabiam, o macaquinho sabia, todo mundo sabia. Falando, tem macaquinho lá? Não, não tem macaquinho. No Falo, Vale Verde falo, não falo tem brincando. macaquinho? Tem saguizinho, tem uns saguizinhos que de vez em quando pulam nas árvores lá na chácara. Eu moro no Vale Verde, pra quem não tá entendendo só o papo. posicionando pra vocês. Vale Verde é né? um bairro aqui de Valinhos, tem muita árvore, tem uma biodiversidade grande. Tá vendo? E- Biodiversidade, isso é palavra de jornalista, hein, cara? Uma biodiversidade muito grande. E de vez em quando uns saguis aparecem lá na chácara, minha avó costuma dar banana e mamão pra eles. Eles se Falei isso, divertem. até fazer esse parênteses. É que eu conheço já a mãe do Felipe há muito tempo. E a avó, né? A avó, Quantos anos tá a avó? Só pra mim. 80 anos. 80 anos. aquela força. 8.0. 8.0. E essa mãe da Marisa. Dona Maria Aparecida. Ela, Também conhecida como Dona Maria. Dona Maria, mãe da Marisa, que não encontrei uma única vez na vida, em todos esses anos que eu sempre interagi com sua mãe, que estava com a sua avó, uma cara fechada uma única vez, cara. Parece que a vida dela puxa, como é legal estar vivo, né? A minha avó, ela é assim. Quando eu era criança, até hoje, ela consegue conversar com o segurança do shopping, ela conversa com o Ulisses aqui da rádio, ela conversa com o cachorro que está sentado na esquina da igreja, ela conversa com a árvore que está balançando no galho. Ela puxa papo com todo mundo. Mas do bom sentido mesmo, porque ela gosta de interagir com as pessoas. Ela tem um alto Exatamente. astral, né? Tanto que ela, às vezes, a pessoa até se assusta um pouco, porque, por exemplo, tem uma criancinha sentada na praça tomando sorvete, minha avó começa a dar risada e conversar com a criança. Aí você olha a avó, toma cuidado, a mãe pode não gostar desse tipo de ação, né? Desse tipo de atitude da senhora. Me deixa em paz, deixa eu conversar em paz, enfim. Uma pessoa que não tem cara fechada mesmo. E eu aproveito. Engraçado, eu nunca vi minha avó com cara fechada. Não, eu todas as vezes. Quer dizer, e você Não, fazia- eu nunca vi. Eu vou fazer 25 anos agora em junho. Eu nunca vi a minha avó materna, minha avó Marisa, com cara fechada. Eu nunca vi. E por que eu falei isso? Porque aqui a gente fala de histórias, mas monta.
E mãe, vou contar a história assim, mãe. Vou contar essa história que História é assim. da moto e do buraco. Pra depois já fazer a mensagem aqui da Luísa Caldinho Capelari, é o seguinte. Moto, essa é a história que marcou minha vida. Mãe, ainda grávida de mim, ela teve um insight lá na terrinha lá de Cerqueira César, aonde ela ouviu um barulho de um acidente, é estrada de terra, barulho de um acidente, e ela vai ver, e a imagem que ela vê é o filho que ela estava esperando, já crescido, sofrendo um acidente de moto. E que deixava a vida física naquele momento. Por isso que eu só fui andar de moto após os 21 anos. Né, mãe? Até onde ela pôde não permitir, ela não permitiu. Isso é só para você que está em casa para entender, você tem uma função. Se a intuição mandar fazer, faça. Tem uma razão. Tá bom? Seja chata, digo não, faça o que tiver que fazer. Essa é uma pequena história, viu, mãe? Só para lembrar desta. E eu, como tenho 18 tombos de moto e nada quebrado, só algumas marcas, tenho mais histórias para contar. Mas essa que marcou mais minha vida, porque essa foi contada pela minha mãe e eu ainda nem estava na vida física. E é para isso que eu faço e trago Luísa Caldinho Capelari. No alto daquela montanha tem uma majestosa paineira, carregada de lindas flores, também várias quaresmeiras. A montanha, com as folhas verdes, também as flores ficam mais lindas. Ficou uma paisagem maravilhosa, dá mais alegria às nossas vidas. O lindo amanhecer na estrada, o sereno que vem caindo, a gente vai seguindo e o gostoso perfume sentindo. Tem uma linda cascata, água que sai da mina, formando um belo véu com aquela água cristalina. Os pássaros também se alegram, fazendo alvorada. Eles voam, procurando abrigo para a sua pousada. Deus fez tudo isso com capricho. Esta grande natureza, que é um colírio para os olhos, toda essa imensa beleza. Texto: O Grande Passeio, Luísa Caldinho Capelari, 97 anos de vida. Despedidas por enquanto, vamos conversar mais um dia desses. Vamos conversar mais um dia desses. É só pra você ver que isso aqui é dialética. Aqui é um grande café da manhã, que trocamos ideia com quem tá Pão de ali. queijo gostoso, vocês estão perdendo, viu, gente? Pão É, de quem queijo quiser, bom. liga pra mim, marca que vem no programa Humanos Perfeitamente Humanos. Saborear a vida. Só isso que nós temos para dizer da vida. Que a vida segue e não para. Perfeito. Não para. Então vocês fiquem contentes, porque logo eu vou passar as datas aqui, vou acertar com o Luiz Felipe de novo, pra ele vir e conversar com a gente. Contar mais um pouco pouquinho. das várias bobagens que eu faço, que eu já fiz. Ah, vamos. Já quebrou o gelo. Não, Agora já sabe. O gelo já tá quebrado faz tempo também, né? Então Mas vamos ser felizes da vida, ser contente. Algo mais? Não? por hoje não, vamos deixar na expectativa. Expectativa. Então, gratidão. Aprendi que na vida gratidão deve ser expressa. E agradeço. Trabalho técnico Thiago Frigói, presença especial de Luiz Felipe Leite, o famoso Nino. Mãe que participou, Luísa Caldinho Capelari. Sequência Expresso 1059, amanhã, 3 da tarde. Reprisa, programa Humanos Perfeitamente Humanos. E, não posso esquecer disso, grato por esse agora, que você tenha um bom caminho e fique bem depois, 17.952 dias de vida. Até. Até.